O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom, estamos aqui hoje diretamente dos estúdios da Duque Caxiense TV e o tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito atual, um tema muito polêmico. E para isso contamos com a presença dos nossos ilustres convidados, Dr. Miguel Marotti e Dr. Washington Luiz. Eu gostaria que o Dr. Miguel começasse se apresentando. Olá, Andréia. Olá, você que está em casa nos assistindo. Queria parabenizar você, parabenizar a equipe Duque Caxiense TV pela essa iniciativa e dizer que me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Discutimos esse tema de grande relevância, né, que é a redução da maioridade penal. E eu hoje, como presidente do CMDCA de Duque de Caxias, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, e também coordenando o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, me sinto na responsabilidade participar desse debate. Ok, obrigada, doutor Miguel. Eu gostaria que o doutor Washington falasse um pouquinho também, se apresentasse, vamos? Olá, André, olá você. Primeiro, falar da alegria de estar aqui participando, aprendendo com o doutor Miguel, inclusive, e trazendo a minha pequena colaboração para o tema, principalmente pelo meu interesse como cidadão, num momento tão delicado que o nosso país passa, para a gente poder tentar entender um pouquinho mais dessa situação aí da redução da maioridade penal. Ok, doutor Washington, obrigada. Eu gostaria agora que os meus convidados, vamos começar pelo doutor Miguel, que o senhor explanasse um pouquinho a respeito do tema. Na realidade, hoje, né, o nosso país, com essa violência, né, que nós viemos atravessando, estão procurando culpados, né? Estão procurando pessoas para poder culpar o porquê existe essa criminalidade. Então, a redução da maioridade penal, ela vem trazendo alguns mitos, né? As pessoas acreditam, né, que reduzindo a maioridade penal, ela está automaticamente eliminando e extinguindo a criminalidade, o que na realidade isso não é verdade. Se hoje você observar, menos de 1% dos crimes ocorridos ocorrem por esses adolescentes, por esses menores infratores. Então, na verdade, a redução da maioridade penal ela é somente um paliativo. Ela é apenas, assim, podemos dizer, aquele remédio que irá simplesmente ser aplicado e ela vai ser passageiro, não vai ser aquela vacina que virá trazer a cura, né? Então, eu sempre faço essa comparação para que as pessoas possam entender que não é através da redução da maioridade penal que nós vamos vamos conseguir extinguir a criminalidade no nosso país, tá? Então, assim, acho que temos muitas outras coisas para frente, para ter que fazer. Temos, assim, ter mais investimentos na área educacional e outros investimentos em outros setores sociais, para que realmente a redução da maioridade puder vir a suprir as nossas expectativas. Bom, eu vi uma pesquisa na internet que dizia que 54 países que haviam reduzido a maioridade penal não tiveram o índice de criminalidade diminuído. O que o senhor tem a dizer a respeito? Isso é uma realidade, né, Andréia? Porque o que acontece é o seguinte, eu acho que o grande problema da discussão é um problema de conceito. Eu acho que muitos itens, muitos detalhes não foram esclarecidos à população. Para começar pelo próprio conceito de maioridade, porque a população não está entendendo ainda sobre o que nós estamos tratando de uma maneira direcionada. Ou seja, está se falando muito em punição, mas o que é punir o jovem? Ou seja, o que nós temos que entender que não é reduzindo a menoridade que nós vamos resolver os problemas, como o próprio doutor Miguel falou. O grande detalhe é que nós precisamos estudar outros mecanismos para a gente poder consolidar com que esses jovens venham a produzir e colaborar para a sociedade. O grande problema é que hoje eles são punidos, sim,
em função das instituições onde eles são abrigados. E esse é o grande problema. O Estado ele não dá o suporte necessário para a sustentação, para que eles possam desenvolver culturalmente, socialmente e até mesmo a própria reposição desses jovens na sociedade. Ok. Nossa equipe foi às ruas e nós ouvimos as dúvidas de algumas pessoas. E nós vamos ouvir agora a pergunta da Ana Maria. Ela é doméstica, tem 5 filhos, 4 são meninas. Eu gostaria de saber se a maioridade caindo para 16 anos não vão se aproveitar das meninas, das adolescentes de 16 anos para a prostituição. Bom, doutor Miguel, o senhor pode, por favor, responder a dúvida da Ana Maria? Claro. Ana Maria, a sua pergunta é de grande pertinência, né? Nós hoje sabemos que existe realmente esse lado da prostituição entre os jovens, né? E não somente os jovens, mas pessoas de outras idades também. O que às vezes passam na cabeça das pessoas é que se reduzir a maioridade penal, o crime que será cometido por aquele facilitador, aquela pessoa que facilita a prostituição, né, o chamado cafetão, ele estaria isento. Na realidade, não. Na realidade, ele vai cumprir a mesma pena, ele vai ser punido da mesma maneira que é punido aquele que facilitam a prostituição para os que hoje têm que são maiores de idade, né? Então eles não estariam isentos desta punição. Então, assim, eu sei que a sua pergunta, assim, a senhora teme pelos seus filhos, né? A senhora tem 5 filhos, né? Sendo desses 5 filhos, a senhora tem 4 meninas. E nós também temos que observar o seguinte: não só a prostituição, ela não é só do sexo feminino, né? Ela também pode existir do sexo feminino, também como do sexo masculino, né? Mas o que ocorre é o seguinte: não estará, respondendo a sua pergunta, não estará isento de punição aquele que facilitar a prostituição para esses jovens de 16 a 18 anos também. Ok, respondida a dúvida da nossa amiga Ana Maria, vamos ver agora a pergunta da Cristiane. Ela é administradora. Pode pôr a pergunta? Eu gostaria de perguntar se com a redução da maioridade, se a pessoa, o adolescente de 16 anos, também vai poder tirar a carteira de motorista. Ok, doutor Washington, o senhor pode, por favor, responder a pergunta? Olá, Cristiane. A sua pergunta é excelente, sua pergunta é muito pertinente, até porque é uma dúvida muito comum. Que as pessoas, elas entendem o direito como um todo. Realmente ele é, mas vamos entender o direito hoje como uma árvore, com seus ramos. O direito, ele funciona assim. Ele tem aquelas regrazinhas que vão falar sobre a vida do homem no seu dia a dia, que seria o direito civil. Ele tem aquelas regrazinhas que vão falar do homem na sua relação de trabalho, sua relação empregado-empregador, que é o direito do trabalho. E ele tem aquele ramozinho que vai falar das penas, das punições, a partir dos atos ilícitos das pessoas. E esse é o direito penal, que é o ramo que está se discutindo essa questão da maioridade. Tá? Então, a partir daí, nós temos que entender que a situação de uma pessoa ser habilitada como motorista é uma situação diferente da que vai discutir as punições das pessoas, sendo elas menores de 18 anos ou não. O que está se discutindo com a questão da redução da maioridade penal é o fato das pessoas com menor de 18 anos serem punidas, um poder punitivo maior em relação dessas pessoas. Tá? Então, apesar da sua dúvida ser bem pertinente, ser uma excelente pergunta, o esclarecimento é exatamente esse. São 2 ramos diferentes e o que pode ser eventualmente regularizado pelo Estado. Né? O Estado pode formular uma regra, através de uma lei própria, possibilitando que as pessoas de 16 anos possam habilitar-se como motoristas. Ok, obrigada, doutor Washington. E nós encerramos agora o primeiro bloco do nosso programa e voltamos no segundo bloco tirando mais dúvidas. Eu sou a MC Pretinha BH e isso não é apenas uma web TV, é Rede Caxias.
Dude, relax. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do nosso programa e nós vamos ouvir agora a pergunta da Ana Carolina. Ela é instrutora de língua estrangeira. Se não reduzir a criminalidade com a redução da maioridade penal, vai reduzir para 12 anos? Eu gostaria que o Dr. Miguel respondesse a pergunta da Ana Carolina. E, inclusive, eu estava lendo na internet que Espanha e Alemanha voltaram atrás e mantiveram os 18 anos a maioridade penal. O que o senhor pode me dizer a respeito? Ana Carolina, sim, você está de parabéns pela sua pergunta, que a sua dúvida realmente é uma dúvida de muitas pessoas, né? Na realidade, quando decidiram fazer essa redução da maioridade penal, como eles planejaram isso? Eles fizeram através de uma consultoria, através de um levantamento de dados estatísticos. Eles souberam que a maioria dos crimes, né, mais de 90% dos crimes cometidos por menores de 18 anos, eles são nessa faixa, na faixa entre os 16 aos 18. Então, menos de 10% são cometidos por adolescentes que tenham a idade menor de 15 anos. Então, se amanhã, se for pelos dados estatísticos de hoje, eu não acredito que poderá haver essa redução para uma idade de 14 anos. E sim, eles irão manter essa de 16, porque eles fizeram uma consulta. Não foi aleatoriamente, achando que é um número bonito, um número 16, e um número par, simplesmente vamos diminuir 2 anos e chegar a essa conclusão. Não foi através de estudos, através de dados estatísticos, e foi aí que eles conseguiram chegar à conclusão que mais de 90% dos crimes são cometidos por adolescentes na faixa etária de 16 a 18 anos. Não é, doutor Washington? Eu achei bastante interessante a pergunta, e até porque as pessoas, de uma maneira geral, elas pensam muito de uma maneira definitiva. E elas esquecem, né, nós nos esquecemos, que essas regras, né, ditas leis, elas são colocadas exatamente para regular a relação entre as pessoas da nossa sociedade. E a sociedade é um elemento extremamente dinâmico. A sociedade, ela está em constante mutação. A sociedade, ela muda, né? Basta a gente perceber hoje, com a evolução da tecnologia, como é que de 10 anos para cá houve modificação nos hábitos, na cultura, né? no dia a dia das pessoas. Então, o que acontece? É exatamente em função disso que as leis são colocadas para poder adaptar essas novas realidades. Eu achei interessante a pergunta da menina, né? Porque assim, se porventura não der certo com 16, vamos baixar para 12, vamos baixar para 8. E são duas coisas, a gente até puxa uma outra situação que, na verdade, muito mais do que cadeias e prisões, nós precisaríamos de creches, né? Creches, escolas e coisas dessa ordem. Mas, dentro dessa situação, a lei ela vai poder, voltando ao nosso assunto objetivamente, caso, logicamente, que não é saudável ficar estimulando tentativa e erro, e como o Dr. Miguel muito bem explicou, isso foi feito com base em um estudo. Mas se efetivamente a sociedade ela não responder da maneira que se prevê a esse ordenamento, a essa nova lei, não existe nenhum empecilho para que o próprio Estado, né, no caso a Câmara, o Congresso Nacional, se reúna e reveja, logicamente, que quando as leis são frágeis e mal elaboradas, essas modificações elas são feitas com muita rapidez e isso não é saudável. Logicamente que nas sociedades mais estáveis, essas normas elas perduram por mais tempo. E nós esperamos que o nosso Congresso tome as decisões corretas a partir dos estudos que foram feitos, para que essas decisões que estão sendo tomadas agora surtam o resultado, ou seja, que estimule, que estabeleça a segurança, que possa assegurar a segurança dos menores, que essa também é uma questão que é fundamental e que eu tenho visto poucos debates nesse sentido, e que a gente possa perdurar num sistema de paz social.
sendo mais objetivo, realmente pode ser reduzido no futuro, se a legislação mudar, né, doutor, para 14 anos, e também como pode retornar para os 18. Né? Não existe nenhum empecilho que possa. Basta os legisladores lá achar, como o doutor expôs aqui agora, achar que realmente há essa necessidade e, se houver necessidade, eles não suprir. Aumentando, diminuindo mais uma vez, podendo chegar a 14 ou 15 anos, ou voltando ao patamar que era de 18 anos. Obrigada. Eu acho que a Ana Carolina teve a sua pergunta bem respondida. Nós vamos ouvir agora a pergunta da Renata Milato. Ela é advogada e tem uma dúvida também. A minha dúvida é se a maioridade penal realmente é algo inconstitucional, porque existe uma cláusula pétrea que garante os direitos, né, fundamentais, e lá tem um artigo que diz que realmente os menores infratores, né, eles não são encaminhados para o presídio, para a prisão, e sim eles recebem medidas socioeducativas. Então, alguns juristas realmente defendem essa tese, afirmando que a maioridade penal é totalmente inconstitucional. Então, essa é a minha dúvida. Bom, eu queria pedir ao doutor Washington que respondesse a pergunta da Renata Milato. Por favor, doutor. Bem, prazer e responsabilidade, né, de responder a pergunta da minha colega Renata. Renata, como você bem sabe, existem várias interpretações, né? Nós temos um sistema de interpretação das normas jurídicas, e assim como existem doutrinadores que dizem que é inconstitucional, que essa medida seria inconstitucional a partir dos princípios próprios da Constituição, dos direitos individuais, existem tantos outros doutrinadores que entendem que isso é perfeitamente possível, né, a partir de que se respeite a Constituição. Inclusive, o respeito à Constituição é um critério, é uma situação que hoje em dia é pouco debatido, né? Geralmente as pessoas discutem muito as leis específicas e esquecem que toda a nossa base está na Constituição, que é exatamente o documento que constitui a nossa nação, que constitui a nossa União, né? A nossa federação. Então, o que acontece é o seguinte: eu particularmente entendo que desde que siga, né, que o Congresso siga o estabelecido na Constituição para formular a regra própria, que neste caso seria por via de emenda constitucional, respeitado o quórum, né, que é o número de pessoas que vão votar, deputados, senadores, respeitado o critério do veto, respeitado todos os critérios procedimentais estabelecidos na Constituição, eu não vejo essa possibilidade da inconstitucionalidade, respeitando, obviamente, a opinião dos juristas que pensam dessa forma, mas me alinhando a tantos outros que entendem que isto é possível, né? O grande problema é a dimensão que está se dando a esse assunto, né? Como há pouco tempo, quem acompanha as redes sociais chegou a ler que o próprio presidente da Câmara teria manobrado para conseguir determinados resultados através do projeto de lei e coisas dessa ordem. E isso tira um pouco o foco, né? Sobre a questão da regularidade formal, que é objetivamente a sua pergunta, eu não vejo impossibilidade de se formular, desde que respeitados os critérios técnicos, né? Doutor Miguel, não sei se pensa como eu. Na realidade, eu acredito que depende do seu ponto de vista, né? Quando você tem, por exemplo, eu sou contra a redução da maioridade penal. Então, meu ponto de vista vai ser o quê? Automaticamente você acaba visualizando que aquilo é inconstitucional. Quando a pessoa às vezes tem uma visão voltada a favor, né, da maioridade penal, eu já acredito que ela tem um ponto de vista voltado para a constitucionalidade, né? Agora, eu acredito, né, que sendo aprovado, como o próprio doutor expôs aqui agora, sendo aprovado que passe pela Câmara dos Deputados, passe pelo Senado, passe por todo esse trâmite, né, que ocorre dentro do Congresso, assim, pode-se alegar, algumas pessoas irão alegar inconstitucionalidade, até pelo meio de defender ou até o meio de poder, como se diz assim, revogar, né, o que está sendo feito. Mas, na verdade, o que tem que deixar claro aqui é que se é inconstitucional ou se não é constitucional,
Isso aí, assim, já foi um ponto que já foi discutido várias vezes, já foi um ponto, já foi debatido muitas vezes. Assim, como você falou, existe juristas que vão acreditar, que vão puxar para o lado que é inconstitucional e existe aqueles que vão puxar para a constitucionalidade. Então, depende do ponto, como eu falei inicialmente, depende do ponto de vista que você acha que é, entendeu? Né, Andréia? Ok. Renato, acredito que tenha tido a sua pergunta muito bem respondida. Foi quase uma aula, né? E vamos encerrar agora o nosso segundo bloco e voltaremos daqui a pouco com o terceiro bloco, respondendo mais umas perguntas. Você está assistindo Debate Duque Caxiense, um oferecimento Estúdio Show, filmagens e fotografias, a sua melhor imagem. NR Consultoria de Planos de Saúde, faça o seu plano de saúde com quem você conhece e pode confiar. Print Partner, comunicação visual, nosso diferencial é a qualidade. CIG, enxovais e utilidades, conforto e qualidade sempre para o seu lar. Achei Caxias, o site de busca de Duque de Caxias. Procurou, achou, clicou. Bom, voltamos agora com o terceiro bloco do nosso programa. É que hoje nem está sendo um debate, é mais um programa de esclarecimento, tirar dúvidas da população. E eu tenho agora a pergunta do Ribeiro. Ele é encarregado de pintura e essa pergunta vai ser para o Dr. Miguel. Vamos ouvir a pergunta. Bom, a minha dúvida com relação à redução da maioridade penal, eu queria até questionar com vocês o seguinte, porque se os menores estão cometendo infrações, né, graves até, inclusive crimes hediondos, então o que acontece? É porque muitos adultos estão dando exemplo. Então, nós temos nos adultos a maior população carcerária do mundo. Entendeu? O Brasil tem a maior população, proporcionalmente a maior população carcerária do mundo. Então o que acontece? Seria o ideal aumentar essa população? Ou será que não é necessário criar leis para punir primeiramente os adultos que estão cometendo crimes graves e passando mau exemplo para os menores? Entendeu? A minha questão é essa. Eu gostaria que respondessem isso. Bom, doutor Miguel, o senhor pode então responder a pergunta do Ribeiro? Sim, Ribeiro, realmente a nossa população carcerária hoje é muito grande, né? Nós nos encontramos no ranking mundial em 4º lugar. Estamos atrás, em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo, Rússia, terceiro, China e 4º, Brasil, né? No último levantamento que foi feito pelo Ministério da Justiça, concluiu-se que existe 574 mil presos, que na realidade eles não têm uma mínima condições para estar nesse local. E aumentando essa população carcerária, nós só vamos dar mais ênfase para que essas pessoas possam estar em locais que realmente não vão produzir nada que seja positivo para o nosso Estado. Bom, respondida então a pergunta do Ribeiro, vamos ouvir agora a pergunta do Marcos. Eu queria que o Dr. Washington respondesse a pergunta do Marcos. Vamos ouvir? Eu queria saber de todos
o que pode acontecer com as pessoas esses jovens, né, depois de uma apreensão em questão à educação, o que pode fazer para melhorar e ressocializar ele, né, na sociedade, melhorar a educação, no que ele pode fazer para ser reintegrado à sociedade? Essa é a minha pergunta. Então, doutor Washington, responde, por favor, a pergunta do Marcos. Marcos, a sua colocação foi brilhante. A sua visão é de um alcance muito amplo. Porque o que acontece? As pessoas, elas não são, o Estado não se preocupa hoje, não dá condição hoje para a ressocialização do adulto. E a gente está criando, está discutindo a questão da redução da menoridade sem prever essas possibilidades, ou seja, da ressocialização, de uma educação dentro da carceragem e coisas dessa ordem. E com um agravante, porque você, na sua visão, está preocupado, e uma preocupação muito bem fundada, na ressocialização, ou seja, quando ele volta para o mercado, ele não tem um mercado de trabalho, essa pessoa não vai ser qualificada, e chamando a atenção que alguns não têm nem lar para voltar. Quer dizer, o nosso Estado ele deveria se preocupar fundamentalmente com essas questões concretas, com essas questões estruturais, muito mais do que com a possibilidade de punir, ou o momento de punir, a idade de punir. Na minha opinião, o que a gente precisa realmente é discutir estrutura primeiro. Brilhante a sua colocação. Bom, Marcos, espero que tenha sido respondida a sua pergunta. E agora, para finalizar o terceiro bloco do nosso programa, eu tenho uma pergunta aqui do Marcos, é um outro Marcos, né? Ele é analista de sistemas e ele passou uma experiência difícil, traumatizante. E eu vou colocar essa pergunta, no caso, agora para ambos, né? Para os nossos dois doutores. E vamos ouvir então a pergunta do Marcos. Alguns anos atrás eu sofri uma tentativa de assalto dentro do ônibus. Um jovem de aproximadamente 15 anos de idade, portando arma de fogo, efetuou vários disparos no ônibus, inclusive me acertou um tiro. Eu sou a favor da diminuição da maioridade penal. Qual a opinião dos senhores? Os senhores concordam com a minha opinião? Bom, então a pergunta do Marcos, eu gostaria que o Dr. Miguel respondesse, depois passasse a palavra para o Dr. Washington, e agora cada um vai emitir a sua opinião pessoal a respeito do tema. Dr. Miguel, por favor. Marcos, o que eu tenho a dizer para você é que, assim, você sofreu um assalto, né? E realmente todos nós não queremos passar por essa experiência. Mas também quero dizer que você sofreu, assim, uma falta de sorte. Por quê? Porque no momento que você passou esse crime, que ocorreu esse crime, foi simplesmente numa escala de 0 a 100, esses crimes são cometidos em menos de 1% entre jovens entre 16 a 18 anos. Então, na realidade, quero dizer o quê? Que você correria o risco de 99% ser assaltado por uma pessoa acima dos 18 anos e somente menos de 1% ser assaltado por um jovem na faixa etária de 16 a 18 anos. Então você realmente foi uma vítima e deu a falta de sorte de ocorrer isso. Então, o que acontece? Hoje, esses jovens, eles estão sendo só o quê? Penalizados. E isso eu estou falando em crimes, se você colocar em crimes hediondos, ele ainda cai mais ainda. Ele cai na questão de 0,5%. Tá? Então, hoje estão culpando os jovens, estão tendo uma mídia muito grande a respeito que todos os crimes praticamente são cometidos por os jovens, por adolescentes, o que na realidade não é. O que na realidade a estatística ela mostra uma outra realidade, uma outra situação. Tá? Então, o que nós esperamos é que, se reduzir a maioridade penal, o assunto ele vai ser o quê? Vai parar de ser discutido. Então, as pessoas vão dizer que já deram uma resposta para a sociedade. E o que, na verdade, essa resposta ela é uma resposta que não está sendo contemplada de uma maneira correta. Por quê? Porque esse jovem, além de ele não ter a educação, não ter o estudo,
eu posso dizer isso e alegar, até lá no CRES, que eu vejo os jovens que cumprem medida socioeducativa aqui no município de Duque de Caxias, né, lá no CRES, que a maioria desses jovens, eles não têm a educação. A educação que eu falo, eles não têm o estudo, eles não sabem assinar, nem às vezes muitos nem sabem assinar o próprio nome, eles não têm, são ou analfabetos ou são semi-analfabetos. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, até mesmo, para que a gente possa inserir eles no mercado de trabalho, inserir eles dentro da sociedade. Então, na verdade, esses jovens ficaram excluídos há muito tempo. Eles ficaram excluídos da sociedade, e agora a sociedade quer fazer o quê? Quer castigá-los. Quer castigá-los de o quê? De uma maneira cruel, que é colocando, reduzindo a maioridade penal e trazendo para eles essa responsabilidade e fazendo o quê? Fazendo que o Estado se exima dessa responsabilidade. Que o Estado se exima dessa responsabilidade, que é a responsabilidade que o Estado deveria ter com a educação, e sim, com a ressocialização, sim, e o Estado não tem. Tá? Então eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Washington e dizer assim, que eu tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês. Obrigado, sim, pelo convite, né? E fiquei muito feliz de estar participando aqui. Bem, falar depois do Miguel é até difícil, porque é uma pessoa que domina o tema, tem suas opiniões muito bem fundamentadas, né? E que eu acompanho grande parte das suas opiniões, né? Se não todas, que já foi dito uma vez: educai os homens para que não tenha que puni-lo, né? E a abordagem, o grande problema é que hoje a abordagem que está sendo dada é uma abordagem única, que é o da punição para que os crimes não sejam cometidos novamente. Na verdade, o grande detalhe é que o Estado, ele deve fazer isso sob uma dupla abordagem, ou seja, temos que ter forma de fazer uma contenção, sim. Porque existe violência? Existe. Tá? Mas também, através do nosso bate-papo aqui, nós já comentamos que os jovens já são mais do que punidos sobre isso. Mas nós precisamos fazer um trabalho preventivo, né? Através da educação do jovem, através da qualificação profissional do jovem, através de uma base moral do jovem. A nossa crise hoje é uma crise moral, a nossa crise hoje é uma crise de exemplos, né? Hoje, quando a gente liga a televisão, quando a gente acessa a internet, o assunto é corrupção, corrupção, corrupção. E também já foi dito que não existe maior crime do que a corrupção. Por quê? Porque a corrupção, ela vai gerar exatamente esse exaurimento, né, essa retirada dos valores que seriam destinados à educação, que seria destinado à saúde, que seria destinado à segurança. Então, quer dizer, é isso que deve ser observado. O problema não é superficial. A questão da maioridade penal não é superficial, não é um assunto que deva ser abordado de maneira leviana. Mas isso também não pode ser feito para que se tape os olhos e a gente deixar de perceber que o problema é mais profundo. Nós devemos buscar, logicamente, que a verdade ela é contingencial. A verdade ela se apresenta aos olhos de quem vê e aos interesses, né, de quem percebe, de quem ofere benefício nisso. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que cada um tivesse realmente a percepção, que tivesse a possibilidade de pensar um pouco mais profundamente, de abrir os olhos e ver que o problema é um pouco mais profundo, bem mais profundo, do que pura e simplesmente discutir punições de jovens. Eu gostaria de agradecer muito a chance de ter participado aqui e me colocar à disposição para os próximos debates. Aprendi muito, estou muito gratificado. Realmente foi uma aula o programa de hoje, né? E também, para fechar, eu queria deixar aqui uma coisa que a nossa equipe, eu disse no início do programa, que a equipe saiu às ruas para colher perguntas, as dúvidas das pessoas. E o que a equipe pôde perceber é que as pessoas levam muito para o lado pessoal, né? Então, quem disse que é a favor da redução é porque já foi assaltado, já teve um parente que foi assaltado por um menor, sofreu algum problema, tem algum trauma em relação a isso. E aqueles que dizem que são contra, em sua grande maioria não tiveram nenhum problema assim, com roubo e tal, em relação a menores de idade. Então as pessoas levam muito para o lado pessoal, esquecem de analisar que é uma questão muito complexa, muito mais profunda, vai muito mais além
né? Que não é simplesmente jogar o menor lá dentro da cadeia, tem que ter todo um processo de reestruturação, ressocialização, para que ele possa sair de lá e ser inserido, né, na sociedade, poder trabalhar, poder levar uma vida digna. Então eu queria agradecer, Dr. Washington, Dr. Miguel, foi um prazer enorme, agradeço aqui em meu nome, em nome da equipe da Duque Caxiense, e pedir que vocês continuem nos assistindo nossos programas, tá? E espero que tenha sido muito, para nós foi um prazer muito grande, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa. Muito obrigada. Debate Duque Caxiense. Um oferecimento. Estúdio Show. Filmagens e fotografias. A sua melhor imagem. MR Consultoria de Planos de Saúde. Faça o seu plano de saúde com quem você conhece e pode confiar. Print Partner. Comunicação visual. Nosso diferencial é a qualidade. CIG. Enxovais e utilidades. Conforto e qualidade sempre para o seu lar. Achei Caxias, o site de busca de Duque de Caxias. Procurou, achou, clicou.